Olá, pessoal. Mais uma vez aqui falando com vocês, trazendo para vocês assuntos muito importantes. E hoje eu quero dizer para você que o que nós vamos falar aqui vai dar um pleno entendimento de como que as coisas funcionam neste mundo complicado aí que a gente está vivendo. Eu queria convidar você para vir comigo. E você vai curtir muito o que que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, ok? O que é isso? Isso aqui são os padrões que estão se repetindo. E a gente vai entender o que está acontecendo e ver o absurdo que estão fazendo com as pessoas que foram acometidas pelas lesões causadas pelas inoculações, estão sendo vítimas de verdadeiros memes na internet. Coisa de gente desumana, coisa desse cara à esquerda aqui, ó, que vocês já estão vendo, que é o Hariri. Esses caras que acham que podem transformar o ser humano em Deus, não é? E além de tudo também falar um pouco sobre o que a Academia Americana de Pediatria está chegando. Até onde esses caras estão indo, oferecendo cirurgia e medicamentos mal testados para a obesidade de crianças de 12 a 13 anos. Isso é um absurdo, não é? Em vez de pensar em algo muito mais elevado, de estimulação cerebral para controle de obesidade, né? Uma coisa muito mais lógica, tratar a raiz e não a consequência, fazer cirurgias mutiladoras mesmo contra as crianças. Isso é um absurdo e a gente vai mostrar aqui para vocês hoje. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o juiz derruba a lei na Califórnia sobre censura médica. Isso é importante, não é? Por quê? Porque o governo do estado, Gavin Newsom, ele tinha estabelecido uma lei dizendo que perseguir a desinformação. É exatamente o que tem acontecido aqui, essa tentativa no nosso próprio país. E isso foi para o chão, foi para o ralo, depois que o juiz, que tem autoridade sobre isso, derrubou essa lei e falou: isso é um absurdo, o médico precisa ter liberdade para o seu exercício profissional. Elon Musk tuita: os castelos de cartas estão caindo, né? Ele diz assim: eu tive um efeito maior depois da minha segunda dose. Eu achei que eu fosse morrer por alguns dias. Contudo, não tive nenhum dano permanente, graças a Deus, mas eu não sei, ele disse. Aí, e esse vídeo teve 19 milhões, esse tweet teve 19 milhões e 400 mil visualizações. Em cima desse Twitter, a Angela Dessel, que é uma lesada, uma profissional de saúde super capacitada, gerenciava um mapa cirúrgico absurdo, né, dentro de onde ela trabalhava, e ela foi uma das primeiras a receber a inoculação, e desde aquele dia até hoje ela é totalmente incapacitada. Então ela pega ela faz um reply desse Twitter do Elon Musk, marca ele, e esse vídeo, sinceramente, bateu 71 milhões de views. E aí o que acontece? Aí a gente tem que subir na cruz, não é? As últimas palavras de Jesus, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso chama subhumanismo. Isso é um absurdo. Eles levantam a mídia mainstream, misturada com esses influencerzinhos, esse povo que gosta de falar de saúde e não tem informação nenhuma para falar, sobe uma hashtag chamada Thanks Pfizer, obrigado Pfizer, e vai dizer que o tremor, esse vídeo que subiu na internet, teve todos esses views, que antigamente não poderia subir, não é? Lembra que antes do Elon Musk, o Twitter censurava esse tipo de coisa? Então, agora veio livre, deu 80 milhões de visualizações. Não é? Então a informação agora chega para todo mundo. Olha aqui, isso aqui é uma realidade. Essa senhora tem
tremores, tremores e doenças neurológicas importantes, não é só tremor, eu conheço a Ângela há muito tempo, ela tem muito mais coisa. E aí o que aconteceu? Eles começaram a subir esse Thanks Pfizer e dizer que o que ela estava fazendo na mídia social era falso. Eles atacaram a moral de uma paciente. Imagina agora, se você chega numa fila do SUS aí, não é, com essas câmeras das mídias mainstreams, e de repente todo mundo começa a falar mal de uma paciente que está numa fila já há algum tempo para ser tratada, que foi rejeitada por um monte de hospital. Como que eles iam retratar essa notícia, não é? E diante de algo tão comprovado, quer dizer, você nem viu os exames do paciente que estava lá na fila, mas da Ângela, isso é viral, isso é desde o início. Se você for no site dos FLCCs, do Frontline Doctors americanos, tem o caso dela, tem toda a documentação médica dela, é assim que funciona, né? A gente mostra as coisas, a gente não esconde e fica fazendo memezinho dizendo thanks Pfizer, não é? Dizendo que isso que a moça estava apresentando é falso, como a Forbes, uma revista renomada, fica falando que isso é desinformação, que é um meme, isso é um absurdo, é bizarro. E aí começam essas pessoas a fazerem essas duas câmeras e daí ficar mostrando ela do lado, o vídeo dela e fazendo simulações, fazendo interpretações, coisa diabólica. Olha quantos vídeos aqui criticando o vídeo de uma pessoa doente. Então, causada pela injeção. Até o Duolingo fazendo piada da Ângela. Olha lá. Eu não consigo nem traduzir essa frase, diz o Duolingo. Então nós estamos assim absurdamente, aqui está a Ângela, todo mundo conhece. Hoje ela já tem uma recuperação melhor, depois que o Pierre Corey começou a tratá-la, né, o grande amigo Pierre, um dos grandes guerreiros nessa luta contra a desinformação. E aí você olha isso tudo e vê como que se perde o respeito humano. Um dos primeiros que sofrem no caminho do Holocausto são os deficientes. Aprende isso. São 10 passos para o Holocausto. E essa semana, né, a gente comemorou no mundo todo, fez um dia em memória, não é, do que aconteceu naquele tempo da Segunda Guerra Mundial, não é? E não pense vocês que era apenas a raça judaica, foram muitos, foi uma diversidade de gente que foi, só que os judeus foram muitos, né? Então passou a ser a população predominante, mas tiveram católicos que morreram, tiveram desculpa, o São Maximiliano Kolbe, Edith Stein tinha sangue judio, mas ela já era carmelita já há um tempão, tem um filme maravilhoso sobre ela. Mas o que eu queria dizer aqui é que no estágio 4, são 10 estágios, é a desumanização. Desumanização é o seguinte: todos aqueles que são vistos como diferentes são tratados eles perdem os direitos humanos e a dignidade pessoal. Então você vê isso, não é? No genocídio de Ruanda, os Tutsis eram chamados de baratas e os nazistas se referiam aos judeus como vermes, né, como ratos. Então, assim, o que nós estamos vendo, na verdade, é uma verdadeira perseguição àquilo que é verdadeiro. Então, o que para nós, o que a gente comprova, as pessoas estão aí. Não adianta ficar falando que isso aqui foi um caso que apareceu no planeta e essa pessoa estava fingindo. Isso é uma mentira. Segundo o Pantassatos da Columbia University, foram 178 mil pacientes lesados. E não é o que o VERS mostra. O VERS está chegando na casa dos 40 mil. De muito tempo, porque é uma notificação, vamos dizer assim, espontânea e progressiva, né? Então é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que batalhar, é isso que a gente tem que combater. Um jornalista que foi despedido do New York Times prestando esse papel, falando que essa mulher ela era uma conservadora, ela era uma de direita. Isso é muito ofensivo. Aqui está o exame de ressonância dela, tá, com lesões subcorticais em substância branca nos 2 lobos frontais,
e no lobo frontal esquerdo superior, provavelmente lesões também dentro do núcleo da base, responsabilizado por esses sintomas todos que ela carrega até hoje, essa cruz pesada. Então, segundo Mahatma Gandhi, a civilização é medida por como que você trata as pessoas mais fracas. E é claro, quando você está falando desse tipo de manipulação sistêmica, né, através da mídia mainstream, você acaba conhecendo tem que falar dessa semana do Fórum Econômico Mundial. Não é aqueles que mandam você ficar preocupado com emissão de gás, mas você vai no seu jatão. Se você vai no seu jatão, um baita de um jato que tem as limusines todas dentro dele, e com certeza você está voando com uma energia super reciclável, né? Claro que não. Então, o Sputnik vai dizer no dia 21 de janeiro que a globalização está morrendo. E Davos 2023 foi a cerimônia do funeral deles. A gente tem que interpretar isso de algumas formas, mas uma coisa muito importante, que ele faz essa crítica dizendo que a análise global, de segurança global, né, disse o Sputnik, Davos tem se tornado um quartinho do oeste, né, e está divorciando do resto do mundo. Eles não representam mais as preocupações da população. É uma obsessão por mudança climática, justiça social, gênero e outras formas, né, de dizer que o alvo não é o que o mundo está procurando, o que o mundo necessita hoje. E eles ficam fazendo essas agendas, não é, empurrando a agenda que tem sido muito contra-atacados, inclusive agora com o isolamento. Não é? Aqui os jatos todos estacionados, mas eles ficam defendendo gênero, mudanças climáticas, justiça social, inteligência artificial e controle. O Hariri falando coisas absurdas, esse vídeo dele é nojento, que vocês já viram, vale a pena assistir, porque tu vai ver como que um cara insano é capaz de falar tanta coisa e ser tão pernóstico quando ele fala numa entrevista dele a respeito do cristianismo, que ele diz que uma das maiores fake news do mundo foi ter Jesus morto e ressuscitado. Então, assim, um cara que nasceu em Israel, não é? Um cara que tem todo o seu sangue judeu, devia respeitar mais a religião dos outros, né? Embora ele não tenha nenhuma. Mas é isso, ele fala isso tudo, ele diz que estão fazendo humanos em deuses, que humanos são animais hackeáveis, e ele representa o pensamento dessa elite podre. Então, o denunciante dentro do Fórum Econômico Mundial vai dizer exatamente que o Klaus Schwab já era. 52 anos à frente de um troço que ele fundou lá atrás, na década de 70. Então ele fala assim, que hoje não representa mais a atualização disso tudo. E principalmente pela quebra e a participação dos representantes da direita no mundo. Ok? Então ele está dizendo que o único que foi do G7 que participou foi o chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz. O resto nem apareceu. E isso ele fez, não é, para conversar sobre essas agendas absurdas, enquanto as sanções da Rússia sobre a Alemanha e o resto da Europa com relação a ter que fazer energia a partir de árvores queimadas, de carvão, não é? E energia nuclear, coisa que o Fórum Econômico já tinha abominado há muito tempo. E agora a situação é populacional, a situação é grave dentro da Europa e eles precisam ter uma resposta, eles fazem o que eles têm para fazer na mão. Você tem os seus recursos que você vai usar. Ah, mas isso não é o que o Fórum prega. É exatamente por isso que é uma hipocrisia ele ter participado, porque ele está fazendo coisas dentro do seu território que é contra aquilo que ele está indo aí, ficar dando sorrisinho, tirando foto por esses caras. Então o povo que aumentou sua consciência e não quer mais viver de aluguel, não é aquela história de você vai ser feliz e não vai ter nada. A Austrália relata um absurdo. A Australian Medical Professional Society vamos dizer assim, são as linhas guias do exercício profissional médico na Austrália.
Só que os médicos já estão ficando malucos já pelas normatizações dos caras, dos burocratas, né? Então ele diz assim que existe sim, com relação à VAC C19, que eles precisam saber sobre as suas obrigações, direitos e riscos potenciais. Quer dizer, os pacientes têm que ser informados. Tem que ser informado, mas ao mesmo tempo eles têm que ser informados de tudo isso, mas o médico não pode. Aí o médico vai informar o quê? Vai falar o que está acontecendo no mundo, o risco de miocardite, pericardite, não sei o que lá. Se a pessoa não vai porque ele explicou, ele passa a ser o culpado. Então o médico não sabe mais o que faz, como é que se defende. Por isso, como que você vai fazer um consentimento informado se as agências corruptas do seu país que direcionam, que dirigem o exercício profissional que você tem que fazer, está te dizendo que não, você tem que dar o consentimento informado, você tem que explicar tudo. E se o cara não for, falou, eu vi tudo isso e não gostei, não quero isso para mim. O médico é culpado por o cara não ter isso. Então, assim, é ensinar o médico a mentir, é isso? Contra o exercício profissional, contra a ética profissional. Então, a gente está aqui com uma série de problemas sérios que a gente precisa pontuar, não é? E que a Austrália vai precisar de muita força legal, quer dizer, todos os órgãos que possam defender esses médicos, os juristas australianos, poder dar uma paz para que esses caras possam trabalhar e terem uma vida com dignidade, não é isso? A Índia, agora, as pessoas esquecem um pouco, né, como é que foi lá em fevereiro de 2021, quando a Pfizer tirou a sua aplicação para uso emergencial da VAC dela na Índia. E a Índia se virou muito bem com a CanSino. Ela tinha a VAC dela e para quem quis, recebeu, enfim. E aí, o que acontece? A Pfizer agora tentando, vamos dizer assim, fazer um bullying na Índia, né? Com relação a essa VAC, fazendo uma pressão muito grande, principalmente lá em Davos. Então já começou a briga entre os representantes da Índia e a Pfizer novamente. Os Estados Unidos já estão levando de novo a discussão sobre a responsabilidade das lesões. Aquilo que na época do no Warp Speed Operation, né, fazer tudo para uso emergencial, que até hoje está rolando lá nos Estados Unidos, para não ter que entrar nessa parte de liability, ou seja, responsabilidade. Então, isso daí hoje está voltando à discussão, né? Tem um representante do Texas, Louis Gohmert, e que realmente vai levar isso muito a sério dentro do Congresso para que as pessoas possam, para que a justiça seja feita e que essas farmas possam ser responsabilizadas pelos seus erros, pelo produto que não oferece segurança, que não oferece eficácia, mas que é o mais importante, e ainda fica colocando as bivalentes, essa que saiu de 8 ratos para a população, sem passar por todo o critério de investigação científica. Então, essas coisas que não têm limite, eles não têm mais respeito científico por nada, nem pelo método, nem pela maneira como que eles autorizam. O FDA vai lá e autoriza. Por quê? Porque tem conflito de interesse. Então é esse o grande jogo, entendeu? A Suécia, para vocês terem uma noção, dentro do mesmo escopo, um pouco diferente, a Suécia apresenta um trabalho de obesidade nas crianças na época do lockdown. Okay? O lockdown deles foi bem suave, e ao mesmo tempo que o American Academy of Pediatrics, eles postulam uma aprovação, e o FDA aprovou, medicamentos de cirurgia para bariátrica para crianças de 12 a 13 anos. Isso é um crime. Um crime. E o que a Associação de Pediatria Americana deseja com isso? É tudo conflito de interesse. É quem patrocina eles. Entendeu? Diz que esperar não funciona. Tem muita coisa que dá para fazer
com crianças lutando com excesso de peso. Muita coisa, um caminho muito melhor do que mutilar essas crianças e colocar elas num risco cirúrgico muito alto, que inclusive pode culminar com uma mortalidade elevada disso. Daí vem a explicação, porque o FDA aprovou uma nova droga para obesidade. Na verdade, foram duas. Uma criança com 12 anos e acima. Ah, mas essas drogas elas são seguras? Não, os testes não foram tão confiáveis assim. Mas por que eles estão puxando? Gente, essa droga, ela simplesmente tem um risco de câncer de tireoide. E daqui a pouco você vai ter epidemia de câncer de tireoide. Aí todo mundo vai falar, nossa, mudança climática. Gente, está na cara o que é que causa isso. Não brinca com fogo, as pessoas vão ser queimadas, olha isso. Todo mundo já ouviu falar no Ozempic, vocês já ouviram falar? Pois é. Então, tudo isso tem indicação médica para as coisas, tudo isso precisa de ter critérios médicos, trabalhos que deem ciência, mas numa criança, você dá esse tipo de medicamento que tem em contrapartida um efeito adverso tão grave quanto um câncer, não deveria nem ser pensado isso para o ser humano, não é isso? E aí começa essa estatística, aquela que vocês já conhecem, né? Que é tudo, la garantia soy yo, 14,5 milhões de crianças estão obesas. É tudo assim, né? Mas são as mensagens subliminares, as mensagens liminares, as mensagens que explodem sobre as pessoas com estatísticas falsas para te impressionar, para todo mundo dizer, ah, realmente, cirurgia, que bom, tomara que faça rápido. E aí você vai ver que a indústria farmacêutica não está sozinha nesse conluio todo de corrupção. Mas a American Food Association essa daí é campeã mundial. Ok? Chama American Nutrition Dietetics, é o A&D. Conflito de interesse para todo lado. Isso publicado, muito sério, e saiu no The Guardian. O grupo que faturava milhões somente com esse tipo de operação. Então, operações que eu falo de conflito de interesse, ok? A indústria de alimentos e farmacêutica é tudo igual. As agências e empresas totalmente envolvidas em esquemas. Então esse artigo aqui da Cambridge University é chocante, pessoal. Entendeu? Vê o caso do A&D. Caso de conflito de interesse e também caso de corrupção. Então está aqui exatamente o artigo e diz assim, que a nossa análise encontrou 95%, quase todo mundo do comitê, dos membros dos comitês, tinham conflito de interesse com alimentação e indústria farmacêutica. E os atores principais eram Kellogg's, Abbott, Kraft, Mead Johnson, General Mills, Danone, International Life Science. Tinham conexões com múltiplos membros. Isso é um absurdo. Um absurdo. Então, a Tufts, que é a Universidade de Boston, em Massachusetts, diz o seguinte, a gente ranqueou os alimentos saudáveis do melhor para o pior, ok? Fizeram esse artigo aí, 14 de outubro de 2021, quer dizer, um ano e meio atrás. Então, ele diz o seguinte, limitação de nutrientes alimentares no portfólio aqui do sistema. Nós propomos um algoritmo para ver qual eram os alimentos de melhor a pior e aqui está. Esse artigo, pessoal, mostra coisas absurdas para dizer que o melão, né, para dizer que esses, como é que chama? Esses biscoitos feitos de trigo, leite de amêndoa sem açúcar, e vai fazendo tudo isso, é muito melhor do que ovo, do que manteiga, do que queijo, do que bife. Esse artigo aqui, isso aqui, é um produto de um artigo feito exatamente mostrando hoje em dia nos Estados Unidos como que essas coisas todas precisam ser revistas. Né? Os alimentos super saudáveis, raw milk, né? Que é o leite sem passar por esses multiprocessos aí.
ovos feitos sem a presença de GMOs, de manipulação, de CRISPR, nada disso. Carne de gado bem cuidado, bem tratado, que se alimenta de ou ração ou pastagem preparada de forma correta. É lógico que tem um valor significativo muito maior do que esta tabela vai mostrar. Então, só para vocês terem uma noção de que hoje em dia tudo é conflito de interesse, a corrupção corre solta dentro da indústria de alimentos e dentro da indústria dos medicamentos, e elas entram nas agências, e as agências são, você não sabe mal o que é uma coisa, o que é outra. As agências foram criadas para poder nos defender das mega empresas, dos interesses econômicos e metacapitalistas assim brabíssimos, né? Então acaba que com o tempo eles foram se infiltrando, eles estão em tudo quanto é lugar, e aí você não tem mais quem te defenda, amigão. Eles aprovam uma droga para uma criança de 12 anos de idade, diz que obeso precisa entrar em regime de medicamento que pode levar você a câncer de tireoide, e está tudo bem, porque o pior é a obesidade, não é o câncer de tireoide na cabeça de um psicopata. Não é isso? Então eu queria agradecer a vocês, todo mais esse vídeo, esse momento nosso que é tão especial. Quero pedir a colaboração de você que gosta da informação atualizada, que gosta de ver coisas que fazem sentido, não é? Ver o caminho que a ciência continua e não vai parar. Nada vai fazer a ciência parar. A gente pode ser estrangulado, mas ela vai continuar sendo a ciência, sendo a verdade. E a verdade não precisa de ninguém para se defender. Ela é igual um leão, ela se defende sozinha. Então nós precisamos continuar com isso, e para isso eu conto com você. Faz o Pix. Eu vou deixar no descritivo desse vídeo, mas todo mundo desejando, colabore com a plataforma para que ela continue no ar, continue trazendo para você tudo isso de bom que acabamos de apresentar, ok? Fique com Deus e até o próximo.